Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa. Estou aqui com o nosso head de marketing do Grupo Index, né? Jonathan Martins. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito polêmico, né, Jonathan? Que é o efeito dominó e como o comercial desalinhado afeta o marketing e o CS das empresas, né, Jonathan? Exatamente. Esse aí é um assunto bem importante e gera também uma outra questão. Eu vou trazer um outro elefante para a sala aqui também, que é o seguinte: chega no momento que as equipes comerciais começam a, entre aspas, querer fazer marketing. E Uhum. isso aí não é uma questão assim de que é certo ou é errado, mas precisa ser feito com inteligência. Esse é um ponto bem importante, assim, porque o que acontece? É lógico que a equipe comercial vai ter mais domínio de produto, mais domínio de processo e tudo, mas, como eu sempre falo, marketing não é só publicidade. Marketing Exato, envolve exato. outras coisas e o próprio posicionamento, a própria cadência, como a gente faz ativações de peças, como a gente faz posicionamento, aonde a gente se posiciona, também é importante. E às vezes a equipe comercial ela acaba tratando esse processo de uma forma de fazer uma enxurrada de postagem e de fotinho de produto e oferta de E preço aí faz e propaganda, né? preço estourado, e daí vira uma publicidade, um tsunami de publicidade Uhum. excessivo e que gera mais desgosto do que interesse no cliente. E quando a gente fala sobre desalinhamento, né, Jonathan? Uhum. Nós não podemos ser livianos e dizer que, assim, hã, o código de cultura da empresa ela tem que ser o ponto focal, né? Com certeza. Mas, assim, o marketing e o comercial eles têm que falar a mesma coisa, porque senão não faz sentido, porque o marketing, ele necessariamente ele precisa olhar toda a jornada do cliente, como o cliente se relaciona com o produto ou serviço, né? Uhum. Então, ela vai olhar, às vezes, além. O que que o produto ou serviço se transforma, o que que o nosso produto ou serviço se transforma na mão do nosso cliente, pela ótica do cliente. E o Exatamente. comercial, não. O comercial, ele precisa atender às demandas geradas pelo marketing. Tá, mas, ou seja, então eu sou o tirador de pedido? Não, não, tu não é tirador de pedido. O marketing não vende. O marketing levanta oportunidades. É assim que funciona. Não vende. O marketing levanta oportunidades. Quem vende é o comercial. Exatamente. É importante colocar isso porque, assim, hã, o marketing, ele trabalha nessa questão de posicionar a empresa, dar diferenciação e valor aos produtos que a empresa trabalha, colocar ela numa situação onde o potencial cliente se sinta interessado, se sinta É, atraído, e daí o que acontece? Ele vira um prospect e depois vira um lead. No exato. momento que ele vira um lead, aí ele é do comercial. E aí o comercial precisa trabalhar de uma forma alinhada com tudo isso, toda essa semente que o marketing plantou de valores, de posicionamento, de diferenciações, de qualidades para chegar daí no fechamento de negócio. E é importante ressaltar que, assim, quando ele se torna um lead, tem todo um processo de qualificação ainda de oportunidade. Talvez ele não tenha uma oportunidade ainda dentro daquele lead. Uhum. O lead nada mais é do que um contato mais mapeado, né? E Exato. aí, e aí, então, assim, ó, pode ser que tenha uma oportunidade, sim, pode ser que tenha uma oportunidade. Talvez que essa oportunidade ela possa não ser, não entrar no pipeline, ou seja, no funil de vendas, que é diferente do funil de marketing, Isso. para aquele período, vamos dizer assim, mas ela pode ter um spread a longo prazo, né? Então, ou seja, eu conversei com o Jonathan, levantei uma oportunidade, mas a oportunidade é para o segundo semestre. Tá? Então, se eu entrar com ele no meu pipeline de agora, eu vou ferrar com as minhas métricas de gestão comercial, sendo que a oportunidade ela pode se tornar um fechamento lá no segundo semestre, desde que eu qualifique de forma adequada Uhum. e que realmente, às vezes dá para antecipar? Dá para antecipar. Mas isso vai depender muito do processo de qualificação e de cadência que vai ser utilizado dentro no meio do processo, né? Mas essa questão da falta de alinhamento entre o marketing
essa falta de comunicação, vamos dizer, Uhum. porque eu acho que assim, ó, se existe desalinhamento do comercial com o marketing, eu acho que é falta de comunicação interna, cara. Eu tenho, o maior gargalo, eu acho que acaba se tornando aí. Eu não vou dizer que seja tanto falta de comunicação. Às vezes o que acontece é falta de método estabelecido. Porque o Hum. que acontece nesse quesito, a gente visita, a gente atende muitas empresas, a gente vê que não existe um processo comercial definido, É. onde não há uma estrutura, uma rotina, uma organização até de follow-up, de Uhum. acompanhamento, de cadência de clientes, de como prospectar, de como atender, e fica muito cada um por si. Aí o que acontece? Quando não se tem método, se tem um vendedor que é a estrela, tem vários outros que ficam correndo ali Atrás do rabo. o cachorro correndo atrás do rabo, como eu gosto de falar, e fica esse processo que não é um processo, ele é uma bagunça. Vamos ser É, bem, e aí a empresa bem vende. direto. E daí, quando não se tem método, o que que tu faz? Tu vai tentar qualquer método que esteja a tua viabilidade, e daí o que acontece? Tu tenta fazer o teu marketing do teu jeito, mas tu não entende que a decisão de marketing da empresa, ela tá toda pautada também em outras questões. Quando a empresa, logicamente, tem ou um departamento de marketing ou uma consultoria de uma agência de marketing para fazer esse serviço, né? Que também acontece o contrário. Às vezes tem empresas que têm uma metodologia comercial muito bem estabelecida, Uhum. mas não tem um processo de marketing definido, não tem uma organização, uma estratégia definida para principalmente para o marketing direcionado para processo comercial, para venda de produto, o marketing promocional mesmo, Uhum. que marketing promocional é uma coisa, branding awareness é outra, e a gente precisa ter essa noção de que eles são complementares, mas que são etapas diferentes dentro de um processo todo, de uma estratégia toda de marketing, onde em alguns momentos um é a grande vedete do negócio e em outros vai ser outro. Eu não vou fazer campanha de branding no Natal. Não. Eu vou fazer campanha promocional, oferta forte, agressivo, vertical e tentar puxar. Mas o que acontece? Às vezes tu tem esse processo comercial, essa equipe comercial totalmente organizada, com metodologia, com cadência, com tudo direitinho, Uhum. e não tem o marketing organizado. E daí o marketing atrapalha o comercial. Mas o nosso foco aqui é falar de como o processo comercial desalinhado, o time Uhum. comercial desalinhado, impacta em outros processos. A gente citou ali na pauta marketing e CS e o próprio desempenho de produto. Exato. Então, vamos colocar essa questão assim na mesa. A gente precisa de um time comercial alinhado. Time comercial alinhado, ele é mensurável, Escalável escalável e previsível. e previsível. Então, a gente consegue fechar esse arco e não fica dependente do vendedor estrela. Não, e outra coisa, e aí tu também não imprime o efeito serrote dentro do teu processo comercial, né? Porque Sim. aquele processo serrote é o vendeu no mês, não vendeu no outro. Por quê? Porque tu tá no mês tu prospecta, vai negociando, fechou, fechou. Daí fecha tudo mesmo, daí teu funil tá vazio, tu começa a fazer a prospecção de novo. E as pessoas elas acham que o melhor vendedor é sempre o dono da empresa. Ah, porque o melhor vendedor, ninguém vende, ninguém conhece o produto ou serviço que nem eu. Na verdade, não é assim. Na verdade, isso é uma cultura, infelizmente, por necessidade ou por falta de conhecimento que os empresários acabam imprimindo dentro das suas empresas, achando que eu preciso me melhorar tecnicamente para as minhas entregas e acabam deixando os últimos setores a organizar ser o processo comercial. E aí é o grande erro, né? Na verdade, antes de tu pensar numa estruturação mais robusta, tu tem que estruturar primeiro o teu processo comercial. Porque se tu, vamos dizer assim, com uma equipe um pouco mais, uma equipe técnica um pouco mais desqualificada, tu até consegue fazer algumas entregas. Uhum. Mas a tua empresa sem vendas, ela fecha. Exatamente. Porque tu não consegue, manter a operação de pé. E e a questão do alinhamento do marketing com o processo comercial é justamente entender o que está sendo feito naquele momento para que a equipe comercial consiga entender e contribuir
e realmente converter aquela demanda gerada pelo marketing, né? Uhum. Né, e eu achei legal que tu falou sobre a questão tu não vai fazer branding em Natal. Depende do modelo de negócio. Sim, sim. Mas é que a gente tá falando de uma questão, né, Uhum. diretamente comercial. Claro que tem marcas que fazem, tem Por questões, exemplo mas eu quis colocar essa questão porque é um período onde as pessoas estão nessa lógica. A gente tem um exemplo, inclusive, de um cliente nosso que queria fazer campanhas para captar veículos no período uhum, de Natal e as uhum. pessoas acessavam a campanha E perguntando mesmo vendo, pô, ele tá buscando veículos para comprar para revender. uhum, Ele, não, quais veículos tu tem? Porque eu não eu tenho quero veículo para comprar. vender, mas eu quero comprar. Isso aí, E isso aí. então a gente vê assim como o fluxo, né, do comércio, o entendimento do cliente, o processo da jornada, ele tem essas nuances que a gente precisa olhar e entender. A jornada do cliente ela manda muito no, no negócio. Não é em que em nenhuma possibilidade, nenhum caso, a gente vai deixar de fazer branding no Natal ou numa Black Friday da vida e tudo mais. É que a gente precisa entender, até na hora de tomar essa decisão, Uhum. que vai ser uma campanha que não vai estar no foco principal do público final, né? Exato, exato. E outra coisa, né, e aí dentro de alinhamento, a gente precisa pensar em gestão comercial também dentro de todo esse processo. Com certeza. Porque normalmente o marketing ele tá debaixo do guarda-chuva do diretor comercial, né? Existe o diretor de marketing, eles estão assim, mas eles estão muito alinhados dentro do mesmo guarda-chuva. Hã, existem formas e formas. Uhum. Essa é uma forma de o marketing estar debaixo do guarda-chuva do Do diretor comercial. comercial. E existem, principalmente em grupos, em empresas que têm mais de uma unidade de negócio, onde o marketing é um setor independente dentro e as empresas, digamos que são clientes desse setor. Então, Que é o conceito do nosso ecossistema, né, Jonathan? exatamente. Então, existe essa possibilidade, sim, de ter esse processo. Mas tu sabe que é muito interessante que, assim, normalmente, quando o marketing tá debaixo do mesmo guarda-chuva do comercial, é onde dá mais problema de desenvolvimento. Uhum. É, parece ser incoerente, mas o que que acontece? Normalmente se tem essa coisa. O marketing tá junto aqui comigo, então eles sabem como é que o negócio funciona, Uhum. e o comercial vai saber o que eu tô fazendo de marketing e todo mundo se vira, né? É, Aí entra e no é, se vira e esse aí é o grande problema. aí eu finjo que eu te expliquei e tu finge que entendeu. Isso, não, e daí tu gera Esses problemas. esse desgaste. Eu tenho experiência numa empresa onde se trabalhava exatamente dessa forma. Era um grupo, né, um grupo corporativo grande Uhum. com, negócios robustos e de setores diferenciados. Então, tinha varejo especializado, tinha financeira, serviços financeiros, e o setor de marketing era uma unidade de negócio também, que também tinha orçamento, também tinha rentabilidade dentro Uhum. Uhum. do, Do do grupo. grupo, tá? E qual era a questão? Nós tínhamos que montar cada atendimento de cada unidade, montar as suas estratégias, validar com seu respectivo diretor Uhum. e, principalmente para os varejos, a gente passava que todo varejo tinha no início do mês uma reunião comercial para alinhamento de metas e entendimento de como foi Expectativas, o aham. mês anterior, o que, que se espera do novo mês. E daí entrava na apresentação, uma breve apresentação do marketing, explicando o que, que estava sendo feito em marketing para aquele mês. Uhum. Então, nesse ponto, a equipe comercial daí tinha esse alinhamento, entendia o que estava sendo feito e entendia o que, que a gente estava construindo para ajudar eles e o que, que eles podiam buscar de oportunidade em cima desse processo. Quais seriam os produtos chaves, quais seriam o tipo de cliente que eles precisariam atender com um olhar mais direto, porque saberiam que esses aí seriam os alvos do mês, digamos assim. E outra coisa, levantando algumas experiências nossas aqui, Uhum, quando a gente, quando a gente falava ali dos clientes de veículos, né? uhum, Muitas vezes o comercial pode até estar alinhado.
mas ele não entende o processo comercial. Daí, por exemplo, assim, pô, mas eu. O lead tá perguntando a mesma coisa que tá no anúncio, eu não vou responder. Uhum. E aí tu perde uma oportunidade de vendas por conta de tu ter preguiça ou tu achar que a responsabilidade de sanar as dúvidas da, daquele lead ou possível, ou daquele prospect É do é do anúncio. marketing, é o do anúncio, né? É do marketing, né? Pô, mas tem Uhum. tudo. Cara, as pessoas elas não visualizam ahn, ah, grandes jornadas hoje em termos de tempo de Sim. vídeo, tempo de execução. Então, tu precisa ser o mais sucinto possível e trazer aquela mensagem inicial de forma muito clara Uhum. e objetiva. E mesmo nessa questão ainda dos veículos, a gente tem que lembrar que o veículo é uma venda complexa. Exato. Ele não é uma venda simples, ele não é comprar uma xícara. Claro que E- essa xícara nossa aqui só tem aqui, sim, sim, né? sim, sim, Então, sim. mas o que que acontece? Ela não é como eu costumo dizer, tu sair e ir na esquina comprar pão. Uhum. Não é uma coisa tão commodity assim, Até né? porque cada Então, negociação é uma negociação, né? é um produto de alto valor, Uhum. um carro usado vai estar, né, num nível mais ou menos, aí vai estar 40, 50, 60, 70, 80 mil, Ah, dependendo da é. marca, mais de 100. É. Hã, Até compra Peugeot por menos de 10. mas o que que Hum. acontece? Tanto é que as campanhas para venda de veículos, Uhum. elas não direcionam para um site para te clicar no comprar e colocar teus dados de pagamento e vai lá pegar a chave. Não Uhum. é assim. Tu entra numa conversa por Messenger, por Direct, por WhatsApp, com um consultor. E notem bem a palavra Consultor, consultor, não é um vendedor. vendedor, não é um tirador de pedidos, não é um atendente, não é um Uhum. balconista, é um consultor. Então ele tem que prestar essa consultoria, ele tem que conversar, tem que entender, o cliente tem que reforçar e repetir sim o que está no anúncio para ele ter segurança e se sentir acolhido pelo consultor, para daí sim agendar uma data de visita, agendar um test drive, entender as formas de negociação, forma de financiamento, porque dificilmente uma pessoa hoje puxa 50 mil do bolso e compra um carro, É. né? Então ela vai entrar num financiamento, vai entrar num método de pagamento, vai pagar uma entrada, logicamente, alguma coisa assim, mas ela vai fazer esse processo e daí ela precisa se sentir segura e acolhida. E isso aí, daí, é alinhamento também de comercial e marketing, e campanha, e anúncio, que precisa ser feito. Se é para fazer uma venda de um veículo onde tu não precisa repetir, não precisa atender o cliente, não precisa tirar nenhuma informação, e espere que o cara diga só, quero comprar, então tu tá fazendo o uso da ferramenta de comunicação errada. Então tu Exato, pega e exato. faz o anúncio, cria um link, vai lá para um hot site, para uma landing page, onde tem um botão ali comprar, comprei e deu. Tu É, sabe que tu não vai vender desse jeito. isso até teve uma movimentação lá em 2008, 2009, Uhum, que as versões mais básicas de algumas marcas tu conseguia comprar somente na internet. E aí tu uhum, conseguia comprar ela de uma certa forma básica daquela forma, né? Então não tinha muito. Fala. Tem um ponto muito importante nisso aí, carro 0 km. Sim, 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 pois Daí é. carro 0 km, tu tem o quê? A especificação do produto, da marca, do modelo, do negócio. Um veículo que já passou por um dono, pelo menos, que já saiu de uma concessionária. Qual é a Ele jornada do é, cliente? é. A jornada do cliente é entender, é se certificar que ele de fato vai atender as expectativas. Tá com aquela quilometragem mesmo? Como é que tá de. Vamos falar o tecniquez da venda automotiva. Como é Uhum. que tá de correia dentada? Como é que tá de óleo, pneu, sabe? Essas É. coisas. A porta tá batendo e tá ficando certinho. Uhum. Tá dando problema na hora De virar ranking. de virar rank, de abrir a porta com a chave. Essas coisas, assim. Então, a gente precisa entender a jornada. E a gente precisa entender, nesse caso, que o anúncio ele te leva para começar uma conversa e o comercial tem que estar preparado para começar essa Exato. conversa, interagir com essa conversa, entregar as informações que o cliente precisa e daí sim avançar para fechar negócio. Se não,
Aí entra muito a questão de treinamento, né? Uhum, Treinamento da tua equipe, porque tu precisa aprender a qualificar os teus clientes, uhum, a qualificar as oportunidades que vêm. Mas isso a gente falou especificamente no mercado de veículo, né? uhum. Mas isso é em todos os mercados, tanto de Sim. produto ou serviço, seja ele transacional, seja ele Uhum. venda complexa, consultiva. No próprio grupo, a gente tem a acelerador comercial, que é o INDEC X, né? Isso. Que a gente ajuda empresas a montarem suas máquinas de vendas. Ou Uhum, seja, para tu ter vendas escaláveis, uhum, vendas previsíveis e principalmente tu ter metrificado o que tu tá fazendo, uhum, né? Através de o quê? Através de outbound de vendas, né? Então, ou seja, tu fazer prospecção ativa, a uhum, famosa prospecção ativa, geração de lista, definição de perfil ideal de uhum, cliente, cadência de atendimento, cadência de qualificação, fechamento, né? E aí uhum. sim passando para o CS, que é o sucesso do cliente, que daí se transforma na ampulheta de vendas, né, Jonathan? Isso aí. Nós não chegamos a falar ainda em nenhum dos episódios falando sobre a ampulheta de vendas, que é o que acontece depois que tu fechou o contrato. O processo de entrega. Depois que tu entregou, como é que está sendo utilizado o produto ou o serviço que tu entregou para aquela pessoa, né? Para tu realmente depois tu levantar outras oportunidades. E quando tu está com este alinhamento de comunicação estratégica Uhum, voltada pro teu comercial e o teu comercial tá muito claro essa jornada, fica muito fácil de fazer isso. Muito fácil entre aspas, porque tu precisa entender o teu cliente. E daí o teu foco não é mais no teu produto e serviço. O foco é no valor que tu gera para o teu cliente. E aí não é valor monetário, só valor monetário, é valor de percepção de recebimento, de uhum, entrega, né? E hoje é muito difícil as empresas conseguirem ter essa visão mais 360. Até porque a gente, como a gente tem a Legacy, que é o braço de agência de marketing, uhum, de comunicação estratégica para mídias on e offline, né? Muitas empresas elas têm as suas empresas, elas têm os seus faturamentos e elas têm isso tudo de forma muito desorganizada ou uma organização muito rudimentar. E aí, quando tu começa a implementar um processo de uhum, marketing, tu não dobrou o processo, tu não dobrou meu faturamento em 30 uhum. dias. Não, não vai dobrar o teu faturamento em 30 dias, porque tu tem que construir toda uma presença que muitas vezes ela, se existia, era ruim, ou muitas vezes nem existia, E né? justamente tem essa questão. E tem a questão também de justamente o comercial, o time de vendas, o time de consultoria andar junto e entender os passos junto e Uhum, estar preparado. Porque tem muita situação e a gente vive numa realidade comercial muito heterogênea, uhum, com uhum, empresas de tamanhos diferentes, com faturamentos diferentes, objetivos diferentes. E às vezes acontece que, por exemplo, tu não tem uma equipe de CS. uhum, uhum, Então, o próprio vendedor, o próprio consultor precisa fazer o trabalho de CS também, de pós-venda, de manter o cliente encantado, de até de reativar ele com um processo de CRM, alguma coisa para esse lado. Mas qual é o ponto-chave aqui? Que quando tem também, se o vendedor pega e quer ser um tirador de pedido e larga de mão e o CS que se que se vire, vire. aí tu também gera, essa É. questão. O meu ponto aqui, ele é muito assim, é muito falar a gente tem falado bastante pro gerente, pro administrador, pro empresário, pro empreendedor. Hoje a gente precisa falar pro vendedor, que são 2 coisas muito importantes, tá. Normalmente aqui no Brasil a gente tem uma cultura de aprender a ser vendedor de forma empírica. É E verdade, é daí a verdade. gente começa a dar resultado e acha que tá resolvido e se fecha para novos métodos. Novos métodos só vêm para enriquecer e trabalhar dentro de uma metodologia só ajuda o processo e ajuda a engrenagem toda da empresa a funcionar e abre portas para ti, vendedor, também. Por que não ir para empresas maiores? Olhar mais adiante e pensar mais para cima com as tuas metas, com atingir teus objetivos e atingir o teu objetivo financeiro também. Que esse não é o foco principal, né? Mas Uhum, da questão do vendedor, ele não pode ser só vendedor por dinheiro, porque, uhum. porque senão ele faz a venda a qualquer custo, de qualquer Sim. jeito, e aí acaba, às vezes, Uhum, criando um problema para suas organizações. Quando tu
quando tu é um vendedor consultivo, tu Uhum. realmente quer ajudar Exatamente. o teu cliente trazendo soluções que sejam Uhum. realmente adequadas e usuais para Isso. aquele cliente especificamente, né? E o vendedor consultivo, o que que ele faz? Ele segue método, ou Uhum, ele segue um método já existente na empresa, uhum. que é organizado, ou ele sugere melhorias dentro desse método, ou por que não, ele mesmo implementa o método dele e daqui a pouco, divide, né, o bom vendedor, o bom conhecedor, de uma forma geral, ele não retém para si, ele compartilha. Uhum. Seja o bom vendedor, seja o bom administrador, seja o bom profissional de marketing, ele não quer reter conhecimento. Não, até Ele porque quer repassar, quer repassar. ir Isso aí, adiante, isso aí, né, isso aí. e então isso aí é o que faz funcionar, o que faz a engrenagem girar, o que faz a coisa toda funcionar e trazer resultado, que é o que todo mundo quer. Jonathan, fazer uma provocação para ti. Ai, ai, ai. Sou um microempresário, Uhum, já contratei agências de marketing digital, só tiraram meu dinheiro e não trouxeram resultado nenhum. uhum. Por que que eu devo de contratar a Legacy? Deve contratar a Legacy, porque a gente trabalha com marketing com inteligência. Como é com inteligência? É não fazer receita de bolo, é não entregar pacotinho pronto, tá, é olhar para dentro do negócio. É o mesmo processo que a gente faz com o Index X, que é diagnóstico, olhar para dentro do negócio, prever e entender aonde o cliente está, quais os objetivos e aonde ele quer chegar e quais os melhores métodos para fazer isso. Esse é o processo que a gente trabalha. Então é tipo uma curadoria. Então não é só entregar posts e peças bonitas e bacanas de acordo com um briefing às vezes minimamente realizado. Não, isso aí que a gente entrega é marketing com inteligência, com estratégia. A gente não entrega uma operação de só produzir materiais. A gente Entendi. tudo isso tem um penso de como, por quê e para quê. Então a gente basicamente executa um 5W2H dentro do processo do cliente para posicionar ele no mercado de forma aonde nós utilizamos a comunicação estratégica alinhada aos seus objetivos comerciais. Exatamente. E inclusive entregamos, uma previsibilidade de forma Uhum. inteligente, perdão, para o quê? Para que ele possa apresentar para o time comercial dele e o time comercial dele saber como vai ser feito as ações de marketing, quais objetivos ao longo do período que a gente fizer a Show de bola. consultoria. Jonathan, estamos encaminhando para o final. Quero que tu deixe a tua mensagem final. Minha mensagem final é essa, é convergência. Tá? Os setores eles precisam estar convergentes. O objetivo é o mesmo. O objetivo é faturar mais, é gerar mais valor para a empresa, para o cliente e para o negócio. Mas a gente precisa entender que nada começa e termina num só lugar. O marketing tem sua missão, o time de vendas tem sua missão e precisa sim estabelecer métodos e forma organizada de trabalhar. O CS e o Verdade. CRM precisam também trabalhar de forma como o cliente não seja de uma negociação única. Aí ele vai voltar aqui e o marketing vai trazer aquele lead, vai fazer todo esse processo que vai gerar, sim, resultado bacana no negócio. É multicanalidade. Isso aí. Multicanalidade com foco sempre na tua base de cliente, aonde o teu custo de venda, o custo por oportunidade, ele acaba se tornando muito mais baixo, Exatamente. né? Então, gente, assim, ó, se tu tem uma empresa, tá com dificuldade em vendas, nos chame, converse com a gente vai fazer uma reunião diagnóstica e a gente consegue trazer insights muito valiosos dentro dessa primeira reunião, tá? Então a gente não vai fazer esconder o ouro, vamos dizer assim, né? A gente Exatamente. conversa de forma realmente efetiva para dentro do negócio das pessoas e olhando com foco no comercial. A tua empresa, se ela não tiver vendas, ela vai quebrar. É só isso que eu digo para vocês. Tá Exatamente. bom? Obrigado, gente, e até a próxima.